Olá, querido! Seja bem-vindo ao maior portal de relacionamentos e aconselhamento cristão evangélico do Brasil. Sim, você está no portal Escolha Certa. Aqui você se encontra, aqui você encontra outras pessoas. Aqui o pastor do portal fala ao seu coração. Sejam muito bem-vindos. É uma honra estar aqui novamente. E hoje, você sabe, porque aqui a gente só tem tema polêmico. A gente vai trazer mais um tema polêmico, mas antes quero falar com o pastor Júlio, pastor do portal. Me senti no Good Time, quando tava lá no... Tinha 14 anos. Good Time. Good times, falar ao seu coração. Eu te falar, bora, Brasil. Gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. Antes da gente começar, eu não posso deixar de começar para falar para você que você precisa nos seguir nas redes sociais. Se você está aqui, mas veio pelo YouTube, quer dizer que você não nos conhece no Instagram e você não pode perder essa oportunidade. Sabe por quê? Porque lá nós temos conteúdos exclusivos do Instagram. Lá no TikTok nós também temos outro tipo de conteúdo. Então, se você segue uma rede social, você está perdendo outro tipo de conteúdo. Então, não deixa de estar em todas as redes sociais para você nos acompanhar e receber conteúdo sempre, o dia inteiro, todos os dias, tá? Então, não deixe de nos seguir, @portal Escolha Certa lá no Instagram. Vai lá, comenta, curte e não deixa de nos seguir. Agora, aqui no Instagram tem que seguir também, né? Tá, inclusive, perdendo as perguntas doidas lá, né? Tá As vendo? perguntas muito doidas lá. Não, e o povo também faz umas perguntas que Eu descobri que tem um outro tipo de gente. Psicopata gosta. Os malucos gostam. Tipo assim, eu tenho 35 anos, minha namorada tem 78. Que isso, gente? A família dela é contra o nosso casamento. Por que será? Aí eu falei assim, mas você já tem ciência que o casamento, ela com 78 tem separação total de bens? Ah, não quero mais não. Eita! Tem isso. A gente vive isso no dia a dia. Então não deixe de nos seguir, nos acompanhar lá para você ter mais conteúdos e saber de tudo que tá rolando. Agora, você que é solteiro, lá é o seu lugar. Nós temos vários grupos no Instagram para você poder conhecer pessoas novas. No Instagram não, no Telegram. Não, vamos lá. O Instagram é a porta de entrada Isso. da entrevista, a gente analisar você. Inclusive, essa semana eu estive em Salvador, lá na Bahia, do ladinho da Bahia, de Salvador, Lauro de Freitas, acompanhando um casamento de um casal, né, que se casou no Portal. Na semana passada, aqui em Belo Horizonte, no Barreiro, fui em outro casamento Aí, ó, de o povo outro tá casando. casal. Mais ou menos uns 400 casamentos nos últimos 4 anos. Muito legal. Isso, gente. O povo tá casando e você é solteira aí, você tá dando mole. Você tá dando mole. Agora, deixa eu te falar uma coisa seríssima. Se você é solteiro, seu lugar é aqui. Agora, se você é casado, você fala, não, o povo tá aqui só para arrumar um namorado. Não, aqui a gente também dá aconselhamento. Então, não deixe de seguir. Tem muito conteúdo legal para você poder assistir. E aqui conosco no YouTube também. Então, não deixe de nos seguir aqui, compartilhar, ativa os sininhos, ativa a sua notificação. Toda vez que nós soltarmos um conteúdo novo aqui pelo YouTube, você vai receber uma notificação dizendo que nós acabamos de postar e você vai ser o primeirinho da lista. Não deixe de comentar lá, falar, ó, eu sou de tal lugar, gostaria de tema tal, para a gente poder estar ligado e saber o que vocês estão querendo ver por aqui. Agora, você não pode perder essa oportunidade, viu? Não deixe de nos seguir. Viu, querido irmão, querida irmã? Eu quero falar com você, então, para você ficar ligado na gente e não deixar de nos acompanhar. Agora, eu tô aqui com uma pessoa que você já conhece. E se você não conhece, você não sabe o que você está perdendo. É o sogro mais maravilhoso do Brasil. Eu sou a nora preferida dele. Por quê? Porque sou a única. Por enquanto, né? Por enquanto. Os pequenos não crescem, né? Porque o resto dos meninos ainda não estão grandes o suficiente. Ela é casada com o mais velho, né? Então, o mais bonito, inclusive. Tá certo. Mas aí, realmente, os outros não ouçam. Ó, esse é o Pastor Júlio. Segue ele também nas redes sociais, @Pastor Júlio Santos. Lá ele posta muito conteúdo falando sobre libertação, sobre cura. É interessante você também estar lá acompanhando ele. E para você que quer saber sobre aconselhamento, @Portal Escolha Certa. Não deixe de nos seguir. Não é não, pastor E Júlio? o tema de hoje é bom, né? Opa! O tema de hoje é quente.
que acontece? O que o portal tem de interessante? A gente trata de assuntos que muitas vezes nós, enquanto pastores da igreja, não tratamos. Por exemplo, nós tratamos aqui no podcast sobre traumas emocionais. Uma pessoa que passou por uma rejeição, uma pessoa que passou por uma traição, uma pessoa que tem um sentimento de abandono. Como é que a gente trata isso? Como é que uma pessoa vai entrar no relacionamento toda ferida? A gente tratou aqui. A gente falou aqui de traços narcisistas. Você conheceu uma pessoa, como é que você identifica isso? No nosso YouTube tem isso. A gente tratou aqui de relacionamento pós-divórcio. Uma pessoa casou para sempre, mas foi traída, abandonada, ela chega na igreja, muitas vezes ela chega leprosa. Exatamente. Como é que nós, pastores, nós líderes, como é que a igreja trata isso? Então a gente trata aqui de muito assunto que tem a ver com o dia a dia. E não tem a ver com relacionamento de namoro, tem a ver com a sua vida. Como é que você trata isso? Como é que você vive isso? Às vezes está aqui nos assistindo uma pessoa que ela teve um relacionamento anterior, foi abandonada, passou por uma traição, não se curou e entrou num novo relacionamento. Se casou com uma pessoa e vive um casamento novo, não tem traição, não tem nada, mas vive um trauma mal resolvido. Como é que ela lida com isso? Então, aqui no nosso YouTube, no nosso canal, a gente trata um monte de assuntos que tem a ver com o dia a dia das pessoas que estão sofrendo. E aí é por isso que a gente tem um monte de casados. A gente faz algumas lives lá no Instagram que o rapaz entra e fala: eu estou aqui com a minha esposa do lado, a gente está acompanhando, porque esse é um assunto que nos aflige. Eu estou aqui com meu esposo, com a minha esposa, é um assunto que tem a ver com o nosso relacionamento, está impactando, por isso que eu estou aqui. Então, na parte de aconselhamento sobre relacionamento, não importa se você é casado, solteiro, viu, tem a ver com todo mundo, tem a ver com o dia a dia. E muitas vezes na igreja a gente não está preparado para tratar esse assunto. Não tá. Por isso que precisa. O que eu mais ouço é: pastor, fui traída, abandonada, cheguei na igreja, parecia até que eu era traidora. A igreja me recebeu como uma leprosa. Como é que eu vou lidar com isso? Nunca mais quero ir na igreja. Eu nunca mais quero ir à igreja de novo, porque eu estou com medo. E a gente tem que tratar as pessoas. E a gente ouve isso o tempo todo. E esse tema de hoje é um tema que vai esquentar, porque as pessoas vivem isso o tempo todo também. Exatamente. O nosso tema de hoje, sabe qual é? Carência afetiva, o perigo de querer ser amado a qualquer custo. Então, você que está vivendo essa situação, você percebe que você, às vezes, até cede os seus próprios limites em prol de querer ser amado, de querer estar num relacionamento, e você está percebendo, está chegando num momento da sua vida que você está percebendo que você está cedendo limites que não deveria estar cedendo. Então, aqui é o seu lugar agora. Você que conhece uma pessoa, já encaminha esse vídeo para ela receber essa palavra de Deus. Pastor Júlio, eu quero começar já, para a gente já começar falando. Bom, vamos colocar um caso. Primeiro eu quero saber, o que é carência afetiva? Então, carência, eu até fiz um esboço aqui muito legal para ficar fácil das pessoas entenderem aqui, né? O que é carência? Carência é falta de alguma coisa. Eu tenho carência de potássio, eu tenho falta de potássio. Carência é falta afetiva de afeto, né? Então, pessoas que têm falta de algum tipo de afeto, falta de um afeto verdadeiro. Então, é uma necessidade que eu tenho, que todo mundo tem, que nós temos, de ser amado, de receber atenção. Quem não gostaria de receber atenção? Sim. De ser aprovado, de ser amado? Todo mundo gostaria, mas a que preço? A que custo? Esse é o problema. Então, a carência afetiva é uma necessidade que eu tenho de ter esse amor de qualquer custo, de qualquer forma. E aí eu começo a quebrar princípios. Aí eu começo a aceitar qualquer migalha, eu começo a aceitar qualquer coisa para me sentir amado. Então, eu estou num falso estou bem. Eu vivo uma vida falsa, tá tudo bem. Como é que está a sua vida? Tá tudo bem? Tá nada. Como é que está o seu casamento? Tá tudo bem? Não tá nada. Uma pessoa com carência afetiva, ela costuma sentir um vazio por dentro dela que ela não preenche. E ela tenta preencher através de qualquer tipo de relacionamento. Eu ouço casos assim no portal assim: pastor, ele me trata muito mal, mas é melhor do que estar solteira, né? Ah, pastor, ela me traiu. Ah, mas é melhor do que estar sem ninguém, né? Olha que ponto uma pessoa com carência afetiva ela vive. Ela vive numa prisão emocional. Um homem falar assim: eu sei que a minha esposa me trai, mas eu tenho medo de ficar sozinho. Ah, o meu marido, ou meu namorado, meu noivo, aí ele me agride, ele não me respeita, ele liga para mim o dia que ele quer. Ah, mas é melhor do que ficar sozinho, porque está tão difícil um relacionamento. Então as pessoas vão vivendo isso porque elas querem a aprovação das outras pessoas. Porque existe um misticismo no meio da sociedade que quem está solteiro é fracassado.
Ah, se você está solteira, você deve ser muito difícil. Fraco. Você é fraco, fracassada, Deus não te ama, Deus não te quer, você é amaldiçoada, você é uma pessoa difícil. E o fracasso não é ficar solteiro, o fracasso é escolher errado. Porque se eu estou Exatamente. solteiro, solteira, eu tenho a chance de encontrar alguém. Mas se eu escolher errado, eu vou para um casamento que me aprisiona numa carência efetiva, onde eu aceito qualquer coisa, qualquer tipo de tratamento, qualquer tipo de desrespeito para não ficar sozinha, para não ficar sozinho. Então, essa é muito mais comum, infelizmente, do que a gente espera. E querer afeto não é problema, não é pecado. Não. Buscar um relacionamento não é problema. O problema é quando eu aceito menos do que eu mereço. A primeira pergunta que eu faço quando alguém vai tratar esse assunto comigo, eu falo, esse é o sacerdote que você gostaria? Ah, pastor, eu estou namorando uma pessoa assim, assim, ele tem esse tratamento. Aí eu faço essa pergunta, esse é o sacerdote que você quer para a sua vida? Esse é o tipo de homem de Deus que você pediu a Deus? Ah, não, pastor. Essa é a mulher que você quer para dividir a sua vida? Não, não é. Então você tem que refletir se você deve dar um passo à frente para casar ou um passo atrás para terminar. Então, quando eu aceito qualquer coisa para estar num relacionamento, eu entro numa carência afetiva, que eu tomo decisões, eu aceito qualquer coisa, eu quebro até princípios. Sim. Porque eu vejo assim, pastor, eu conheci um rapaz. Aí começa o primeiro mês, aleluia, glória a Deus. Aí no segundo mês já começa a descambar para o errado. E mama, você é uma mulher crente, como é que você vai fazer um negócio desse? Como é que você vai ceder? Como é que você vai se fornicar? Ah, pastor, porque ele falou que se eu não cedesse, ele não casaria comigo. Então você prefere casar você, ele e o diabo junto? Porque você vai trazer um demônio para a sua vida. Você vai trazer uma pombagira para a sua vida. Ah, pastor, mas eu fiquei tanto tempo sozinha. Então, às vezes, você está sozinha porque Deus está tratando você, Deus está curando para que você não aceite qualquer tipo de coisa. Então, a carência afetiva é essa necessidade de afeto a qualquer preço, a qualquer custo, sob qualquer princípio, derrubando qualquer tipo de barreira. Isso é um problema. Um perigo, né? Um perigo, porque eu encontro uma pessoa, mas distancio de Deus. E o perigo é esse. Até que ponto eu estou disposto a ter alguém na minha vida, mas eu vou me distanciar de Deus? E eu vejo assim, porque a gente estava falando aí de uma situação da pessoa, às vezes, se relacionar a qualquer custo. Mas existe gente que se relaciona não por amor, mas só por necessidade de estar no Muita gente aceitando migalha. Eu aceito migalha de amor, eu entro num relacionamento que machuca muito porque eu não quero ficar sozinho. Porque o medo da solidão é um perigo. Imagina a pessoa quando vai ficando velha. Ela vai ficando e fica viúva. Ela tem o problema da solidão. Agora, imagina uma pessoa de 20 anos, 30 anos. Leva a pessoa a aceitar qualquer coisa. Como eu disse, ele me trai, mas pelo menos eu não estou sozinha, né? Isso é mais comum do que se parece. Pessoas que vivem numa sociedade organizada, tá na igreja, tá na faculdade, tem uma família, mas não tem um relacionamento. Aí a pessoa começa a diminuir o... E principalmente quando a idade vai chegando. Ó, tô com 20, tô com 30, com 40. Se a pessoa não tiver cuidado, ela começa a derrubar os seus marcos temporais, ela começa a derrubar os seus princípios e começa a relativizar. Ela começa a aceitar qualquer tipo de pessoa, né? Eu recebi uma mensagem assim: pastor, eu estou com 40 anos, nunca namorei. Conheci um rapaz de 68. O que o senhor acha? Falei, irmã, são 28 anos de diferença. Não tenho nenhum problema com diferença de idade. Mas você já parou para pensar que daqui a 10 anos você vai ter 50 anos e ele vai ter quase 80? Então você quer resolver um problema imediato, mas você não vai criar um problema depois? Então a carência, ela não deixa eu pensar. Eu penso no hoje. Mas imagina, o cara vai ter 80 anos, eu vou ter 50. Será que ele não vai ter muito ciúme de ter uma mulher de 50 anos? Será que eu não estou em momentos diferentes? Será que eu não vou virar uma enfermeira para ele? Isso é fato, e a gente tem que tratar muitas coisas reais, né? Então, as pessoas muitas vezes não se relacionam por amor, mas pelo medo de ficarem sozinhas. E aí, quando eu faço isso, eu começo a aceitar. Olha, eu já estou com 40 anos. Um dia uma moça falou para mim assim: pastor, Deus não me ama. Eu não te amo por quê? Porque eu já tenho 20 anos e eu até hoje não casei. Nossa, 20 anos. Mas como assim? Você tem 20 anos de... Aí eu imaginei, você está 20 anos de viúva,
Não, eu tenho 20 anos de idade. Olha o que é uma pessoa carente afetivamente. Certamente ela tinha problema de paternidade, de Óbvio, com maternidade. certeza. Né? Ela, com 20 anos, se achava que Deus não gostava dela, se achava amaldiçoada. Como é que eu vou para a igreja? Tenho 20 anos, minhas amigas todas casadas. Eu falei, mas suas amigas crentes? Não, minhas amigas do bairro. Eu falei, pô, mas você está fazendo um paralelo com essas amigas suas, tudo galinha aí do seu bairro? De 20 anos, que anda na mão de todo mundo e você é uma mulher crente? Irmão, você tem 20 anos, você acabou de sair da adolescência, de 12 aos 18, você tem uma vida pela frente, você tem que estudar, construir sua vida, você está preocupado em casar, isso acontece naturalmente. Aí quando não acontece, você acha o quê? Que Deus não te ama? Então, como é que uma pessoa é carente, né? E as pessoas, repito, elas costumam muitas vezes, quando ela não é uma pessoa curada, ela associa solteirice a fracasso. Ah, não, quem está casado é vitorioso, quem está solteiro tem problema de fracasso, de rejeição, de vazio. Então, para não ter essa sensação de fracasso, eu começo a aceitar tudo, até me diminuir. Até aceitar, às vezes, uma traição, aceitar um tapa, aceitar, muitas vezes pastor, tem meu namorado, tem uma semana que ele não me liga, ele só me liga quando ele quer. Eu falei, como assim, mano? Que namoro é esse? Ele some, será que não teve um segundo para mandar uma mensagem? Oi, tudo bem? Não, mas ele quando ele quer. Irmã, sai fora disso. Isso não é o que Deus tem para você, não. Mas a pessoa está tão carente que ela aceita um namoro onde o namorado manda mensagem uma vez por ano com ele tanto tempo. Então eu falei, olha, você está namorando com ele, mas ele não está namorando com você, não. Então você tem um problema, muitas vezes, da carência da pessoa com baixa autoestima, né? Ela acha que ela não merece alguém melhor. Quando eu acho que eu não mereço alguém que é melhor, eu aceito quem é o pior. E aí, quando eu aceito qual é o pior, eu aceito qualquer coisa para me sentir, abre aspas, valorizado, valorizada, para me sentir desejado, desejada. Não, alguém gosta de mim. Mas alguém gosta de você desse jeito, que te liga só quando tem tempo? Ah, meu namorado todo final de semana some. Seu namorado não é crente, seu namorado não é homem, seu namorado é um moleque, porque você namora ele no final de semana, que é para ir para a igreja junto, comer um cachorro-quente, ele some, ele está no rolo. Tá no rolo. Então, querida, aí eu repito, só você está namorando ele nunca te namorou. Exatamente. Então, isso é uma pessoa com carência afetiva, né? Ela tem uma dependência emocional que mesmo a pessoa sumindo, eu não quero ficar sozinha. E aí a pessoa sofre muito. Ela acha que ninguém completa. Eu sou incompleta. Aí a pessoa fala, pastor, a minha vida é... Olha, pastor, eu trabalho, eu ganho dinheiro. Pastor, eu sou uma bonita, mas eu sou muito incompleta. O dia que eu casar, todos os meus problemas estão resolvidos. Falei, querido, você tem um problema de rejeição de identidade muito grave. Você é completa. Eu sempre falo isso. Quem chega na sua vida não te completa, te complementa. Porque se eu depender de uma mulher para me completar, a minha identidade em Cristo não está resolvida. Está atrelada à pessoa. A minha identidade. E tem o problema da pressão social, né? Porque todo mundo fala, você está com 20 anos, não casou até hoje? Você está com 30, vai ficar para titia? Você está com 40, já está com 45 e você está sozinho? E aí você começa a buscar, nessa pressão social, chega uma pessoa nova na igreja, né? E chega um rapaz, a primeira coisa... Conhece fulano? É casado? É solteiro? É viúvo? É divorciado? Não, fulano não presta. Não, mas é melhor do que nenhum. Eu ouço isso, pastor, ele não presta, mas é melhor do que ninguém. Falei, irmã, você tem que esperar o melhor de Deus para a sua vida, não é o pior do diabo, não. Porque você tem ou o melhor de Deus ou o pior do diabo. Não, eu falo, é melhor demorar e você encontrar uma pessoa que vai ser bênção do que ser rápido e encontrar uma pessoa que vai ser infeliz a dois. A pior infelicidade que tem é a dois. Porque quando eu estou triste, estou sozinho, eu ainda tenho a chance de conhecer alguém. Quando eu escolho errado, eu faço uma aliança errada, eu estou selado com alguém que só vai me levar para baixo. Exatamente. E aí eu sofro muito. E muita gente tem medo de estar no namoro e tem medo de recomeçar. Eu estou namorando, mas... Irmã, termina com esse namoro, irmã. Esse rapaz não te respeita, esse rapaz não é crente. Aí eu vou lá, pastor, olha o perfil do meu namorado. Aí você vê lá, o namorado que diz que é crente da Assembleia de Deus, lá no show de baile funk do fulano, lá no pagode. Irmã, esse menino nunca passou nem na porta da Assembleia de Deus. Ele leu a Bíblia de cabeça para baixo. Eu acho que ontem ou anteontem um rapaz me xingou no portal, porque ele queria entrar. Aí as moderadoras fizeram análise lá, ele falou, eu sou da Assembleia de Deus há 20 anos. Aí, mês passado, ele estava tomando um copo de cerveja. Ele perguntou, pera, na Assembleia de Deus já bebe? Porque a Assembleia de Deus não tem esse negócio, não, né? Eu fui de lá, pastor 15 anos na Assembleia de Deus. O que você tem com a minha vida? Aí fala um monte de palavrões, você já sabe. Nunca nem passou na porta. Nunca passou. Se leu a Bíblia, leu de cabeça para baixo. Aí eu falo, é isso que você quer para você? Você esperou um tanto de tempo para encontrar um homem que vai te levar para esse tipo de vida? E uma das decisões mais importantes é com quem você vai casar.
Porque você vai dividir sua vida. E você não vai dividir sua vida com qualquer tipo de pessoa. Você não vai dividir sua vida com qualquer porcaria de homem, não. Porque isso vai destruir a sua vida. Mas uma pessoa que é carente, ela acaba não querendo enxergar. Exatamente. Ela vê, mas ela não enxerga. A carência afetiva, então, ela pode levar a pessoa a, por exemplo, viver situações no extremo, assim, no sentido de eu estou carente, eu estou me relacionando com uma pessoa, mas porque eu não quero terminar, eu vou tolerar a traição, eu vou tolerar desrespeito, eu vou tolerar até um tapinha, um empurrão, coisas do tipo, só para satisfazer o ego, às vezes, satisfazer essa carência. É aquele negócio, a pessoa que ela é carente afetivamente, ela não é curada. Essa é a primeira coisa. Ela tem um problema de identidade. O problema de identidade dela em Cristo não está bem formado. E às vezes a pessoa tem 20 anos na igreja, não estamos falando de novo convertido, não. Sim. A gente está falando de pessoas, às vezes, carentes emocionalmente, às vezes carentes. Aquela pessoa que o dia que o pastor passa e não cumprimenta, eu vou sair dessa igreja porque o pastor não gosta mais de mim. O que eu fiz? É uma pessoa carente afetivamente de um pastor. Isso tem também em todas as áreas, né? Sim. Meu pastor, às vezes você passa na igreja, você não está nem vendo, você está longe, expulsando demônio ali. Aí a pessoa fala, o pastor está com raiva de mim? Fiz alguma coisa? Acontece isso, né? Sim. Não vamos para essa igreja mais não. O pastor passou do meu lado, nem viu. Às vezes o pastor tá com a cabeça lá no alto, pensando num demônio, tem que expulsar, caulando. Mas na nossa igreja cai demônio. Nossa. Toda hora cai 300 demônios. Às vezes você tá ali expulsando demônio e a pessoa tá assim, olhando para você. Tipo assim, oi, me vê aqui. Você tá lá virando cabeça para baixo, sai, queima, de cabeça para baixo, mão para trás, mão na orelha. E aí a pessoa tá lá. Pessoas carentes. Então, uma pessoa carente, ela tem uma identidade em Cristo mal formada. E ela, quando você passa isso para a área de relacionamento, ela aceita qualquer tipo de relacionamento, achando que se não for desse jeito, ninguém vai querer ela. Ninguém vai me querer. Então, como ninguém me quer, eu fico de qualquer pessoa. A pessoa diz, é melhor um pouco de atenção. Eu tenho um namorado que ele some no final de semana, ele aparece na segunda. Mas é melhor alguém que me dá um pouco de atenção do que alguém que me dá atenção nenhuma. Olha o que é a mente, e a mente é o nosso campo de batalha de uma pessoa que é carente afetiva. É melhor um namorado que some no final de semana, imagina, uma pessoa que namora e some no final de semana, do que não ter namorado nenhum. É melhor uma pessoa que dá pouca atenção do que uma pessoa que não dá atenção nenhuma. Então, se eu não vou achar ninguém melhor, eu vou ficando com o pior. Então, a pessoa precisa de cura, precisa de libertação. Então, a pessoa começa a deixar de depender daquilo que vem de Deus para depender de qualquer pessoa, de qualquer coisa. E eu vejo casos assim estranhos que eu falo, meu Deus, eu acho que eu estou na lua, só pode ser. Tipo assim, pastor, a moça mandou uma mensagem para mim essa semana assim, ele tem 50 anos, né? 4 filhos, não trabalha, está desempregado, não tem renda, vive de ajuda dos outros. Uai. Desse jeito, tá lá. Na caixinha de pergunta eu vou salvando, as pessoas podem ir lá. A pessoa vai mandando a caixinha de pergunta, eu vou salvando e vou respondendo e vou publicando lá. Então tá lá, todas as perguntas que eu estou falando aqui estão lá no portal Escolha Certa, no nosso Instagram. Ele tem acho que 50 anos, tem 4 filhos, desempregados, falou alguma coisa que está sem dente. O senhor acha que dá certo? A minha vida é um pouco estabilizada. Será que vai dar certo? Eu falei, irmã, você vai entrar num relacionamento com 4 filhos de outra pessoa, um moço que não trabalha. Eu não sei nem como é que ele trabalharia para cuidar desses 4 filhos, como é que ele ia fazer essa engenharia. Mas a vida toda complicada, a sua vida está mais ou menos organizada, você é crente, você trabalha, tem um emprego, tem uma vida. Você vai entrar numa confusão dessa? Então, a pessoa, quando ela vive uma vida assim, ela não enxerga. Ela só enxerga, eu vou ter alguém, mas a que preço? A que preço? Então, isso é um perigo, né? Então, eu vou ficando com o pior. Então, a pessoa fica algemada emocionalmente a qualquer tipo de pessoa. E o diabo ataca a mente da pessoa e ela fala assim, não, mas eu vou ficar com ele, porque ele vai mudar. Aí o cara dá um tapa. Eu vou ficar com ele, que ele vai mudar. O cara dá 2 tapas. Deixa eu te falar. Tapa, encostar a mão numa mulher, ou num homem também, não trata só de pecado, trata de crime. E o cara que bateu uma vez e você não falou nada, ele vai bater o resto da vida. Porque é crime, é caso de polícia. Então o diabo ataca a mente da pessoa e ela espera uma mudança que nunca vai ter. A pessoa nunca vai ter. O grande problema disso tudo é que isso gera uma normalização do problema.
eu começo a viver numa vida assim, em razão da minha carência afetiva, e eu começo a acostumar com o que é errado, com o que é ruim. E aquilo faz parte da minha vida. Não, ele me deu um tapa, não, mas foi só um empurrão. Aí passa um mês, não, ele me deu só um beliscão, mas foi só um beliscão. Eu começo a normalizar porque eu tenho medo de sair, quebrar essa algema e nunca mais ter alguém. Querido, deixa eu te falar uma coisa, você tem alguém que é muito mais importante, que é Cristo na sua vida. Você precisa não aceitar isso. E eu repito, carência afetiva é problema de identidade. E aí a pessoa começa a viver de migalha emocional. Eu fiz até um conceito de migalha emocional aqui, ó. São pequenas demonstrações de atenção ou carinhos dadas de forma mínima e irregular, apenas o suficiente para manter a outra pessoa presa num vínculo. Ou seja, o cara some final de semana. Aí a moça, segunda-feira, você sumiu, né? Estava afim de falar com você, então eu vou terminar. Aí o cara aparece. É aquele marido que, quando quer alguma coisa com a esposa, uma coisa mais íntima, ele vai lá, dá um abraço e um beijo, depois que ele consegue, fica uma semana sem falar com a esposa, ou sem abraçar. Migalha emocional. Você não pode aceitar migalha emocional, porque o que Deus tem para você é algo muito melhor. Então não aceita o pior, não aceite o pior. Exatamente. A gente aceitar o pior é um problema. E dentro disso aí, porque a gente está falando agora do todo, né? O que acontece depois, mas... Antes de existir essa, vamos colocar assim, consequência, o final da linha, né, que é a carência já afetiva, como que nasce essa carência? Da onde que surgiu? Onde está a raiz dessa situação? Olha, geralmente ela vem de um trauma que a pessoa passou. Sim. Um trauma seja na infância, seja na adolescência. Às vezes ela não recebeu a atenção dos pais. Os pais eram ausentes. O pai e a mãe saíam muito para trabalhar. E a pessoa ficava lá com uma empregada, ou ficava com um parente que era seco. Então, a pessoa tem essa necessidade de afeto, porque ela nunca teve. Sim. Então, é muito comum, né? Você tem, às vezes, um pai ausente. Às vezes, o pai é ausente porque é irresponsável, mas o pai é ausente porque tem que trabalhar mesmo. Às vezes, a mãe é ausente porque é seca, a mãe vem de um trauma e reproduziu aquele trauma. Ela não se curou e reproduziu no filho, mas a mãe... trabalha, o pai e a mãe, chega em casa, o filho sai, às vezes, de manhã, o filho está dormindo. Chega em casa, o filho está dormindo. Então, essa criança, muitas vezes, tem uma carência de afeto. Ela não recebeu afeto suficiente. Então, como ela não tem em casa, ela vai crescendo. Então, ela busca esse afeto num namorado, numa namorada, numa pessoa, porque ela quer suprir aquilo que ela não teve. Então, na maioria das vezes, vem de um trauma, né? Então, isso vai se formando ao longo do tempo, né? Eu busco... Quantas vezes o rapazinho não apaixona pela empregada de casa, pela babá, porque era quem dava o afeto, quem dava o colo. Ela não é minha mãe, não é minha parente, eu posso me apaixonar. Então, gera um afeto. Quantos meninos não se apaixonaram pela professora na escola? Sim. Esse afeto. Quantas moças não se afetam? Então, geralmente vem de uma família disfuncional que não tem muito afeto, né? Então, falta de afeto na infância, né? A criança vai se formando emocionalmente sem afeto. Então, a primeira pessoa que passa a mão na cabeça e dá um carinho, a pessoa acaba se apaixonando, né? Então, pais muito ausentes, ela se sente valorizada com a primeira pessoa que dá um mínimo de afeto. Por que a pessoa da carência emocional é um problema? Porque ela não tem nenhum. Então, qualquer que dá um pouco, esse um pouco é mais do que ela recebeu a vida inteira. Sim, né? com certeza. Eu falo, a minha mãe, ela é o jeito dela extremamente seco. Os primeiros abraços que eu ganhei da minha mãe foram 60 anos de idade. Mas, por outro lado, o meu pai era muito carinhoso, abraçava. Então, eu não tinha essa carência, porque tinha um para equilibrar o que o outro não dava. Sim. Minha mãe hoje tem 85 anos, ela é muito mais carinhosa do que ela foi durante os 60 primeiros anos da vida dela. Só que tinha o meu pai para equilibrar. Então, quando a pessoa não tem afeto em casa, geralmente nasce um trauma da falta de afeto. Muitas vezes é em razão de uma rejeição. Pessoas que vieram de uma rejeição na família, às vezes de uma rejeição na igreja. A pessoa foi rejeitada por uma liderança, ela começa a sua mente atacada. Ninguém gosta de você. Ninguém te ama. Você é uma pessoa na igreja, você é a ovelha rejeitada da igreja. Então, como todo mundo me rejeita, quando me dá alguém um pouquinho de carinho, eu falo, é o melhor dos cenários. Então, isso vai nascendo de um trauma, de abandono, de falta de afeto, de uma rejeição. Muitas vezes a autoestima. Às vezes aquela moça que é mais gordinha, aquele rapaz que é mais gordinho, tem mais dificuldade de arrumar alguém, porque ela tem problema com a sua identidade. Porque eu conheço rapazinhos gordinhos que os caras são top. Top!
top, e o cara se arruma bem, cheiroso, e fala, eu sou top, eu conheço moças que são gordinhas, são elegantes, são assim, alto astral, autoestima lá no alto, mas tem outras não, que têm dificuldade com a sua estima, com a sua autoestima. Então, tem uma baixa autoestima. Então, geralmente, esse tipo de pessoas que têm uma rejeição de família ou pessoal, elas se entregam mais para qualquer pessoa. E muitas vezes são vítimas de pessoas que se aproveitam disso. Então, ela nasce dessas coisas, né? Eu não sou bonita, eu não sou bonito, então qualquer coisa que aparece eu tenho que me mim. contentar. Eu tenho que me contentar. Aí eu me contento com aquilo que é o pior, porque eu me acho incapaz de ter o melhor. E quais são os sinais, assim, diante disso? Claro que tem coisa que a gente vai vendo com o tempo, né? Mas existem sinais que são bem claros, assim, da onde que veio, como que acontece, situações que vão acontecendo ao longo do tempo que vão sinalizando, ó, isso aqui Tem um é uma problema, carência, né? tem um problema aqui. Quais são esses sinais? Então, a gente já falou aqui que a origem muitas vezes é uma rejeição de infância. Às vezes a pessoa não é bem resolvida com o seu próprio corpo, né? Ora, eu tenho um problema que eu me acho que ninguém gosta de mim porque eu sou magra demais. Aí, ora, eu acho que ninguém gosta de mim porque eu sou gordinha demais. Olha o problema de identidade. Tudo cai no problema de identidade. Ora, eu acho que ninguém vai gostar de mim porque eu tenho o peito muito pequeno, eu tenho que pôr silicone. Ah, não, ninguém gosta de mim porque eu tenho o peito muito grande, eu tenho que tirar peito. Ninguém vai gostar de mim porque eu sou um rapazinho muito magrelo. Sabe aqueles rapazinhos que o pijama é só uma listra? Não, eu acho que ninguém vai gostar de mim porque eu sou um rapaz muito gordinho. Então a gente vê que muitas vezes vem da rejeição, vem do abandono emocional, vem de trauma em relacionamento. Eu passei por um relacionamento e fui traído. Então eu acho, olha, ela me traiu porque eu não sou capaz de segurar um relacionamento. Aí eu começo a ou machucar as pessoas que passam pela minha vida. Então, já que alguém me traiu, eu não sou curado, eu vou trair todo mundo. Porque eu não quero viver isso, não. Eu não quero ser a vítima, eu vou ser o algoz. Então, gera isso. E muitas vezes a pessoa tem um problema de baixa autoestima mesmo. Eu conheço gente bonita que fala assim, eu não quero relacionar. Por quê? Eu sou muito feio. Cara, você é muito bonito, você é louco. Você já olhou no espelho? Aí a pessoa olha para o espelho e se acha a pessoa mais feia do mundo. E é uma pessoa linda. Então, a pessoa tem dificuldade de lidar, porque vem de um monte de trauma, não tem a ver com estética, tem a ver com as suas rejeições emocionais. Não? Então, a pessoa começa a achar o seguinte, ou eu não relaciono com ninguém, ou eu preciso de alguém para me sentir completo ou completa, independente de quem seja. Então, como é que eu vou identificar esses sinais? Quando a gente faz uma anamnese, né? O que é a anamnese? É a busca de informações do histórico da pessoa. Você vai atender uma pessoa, primeiro passo, seja no gabinete pastoral, seja no psicólogo, seja no psicanalista, você vai assim, me conta a sua história. Me conta a sua infância, me conta a sua vida, seus relacionamentos. Você teve um problema disso? Você vai escrevendo e vai fazendo essa anamnese da pessoa. A palavra anamnese vem do histórico anamnese, quer dizer, trazer à tona o histórico de recordação. Aí você começa a estudar um pouco da vida da pessoa para saber identificar onde está o problema. Às vezes o problema está lá no inconsciente dela e ela começa a falar, você começa a identificar e a pessoa nem sabe. Eu conheço um monte de gente que não tem nenhuma memória dos seus traumas. Você começa a orar lá na cura, você começa a ministrar a cura, e isso vem à sua memória. Ou você começa a fazer um trabalho de acompanhamento psicológico com o psicanalista, você começa a descobrir, a pessoa fala, mas isso estava no meu... Eu não sabia disso, eu não lembrava disso. Eu conheço pessoas que foram abusadas que ela não lembra do abuso. Ela sabe que foi abusada, não sabe por quem, não sabe onde, não sabe como, mas ela sabe que um dia ela foi abusada. Mas o trauma é tão grande que apagou a memória da pessoa, né? Então, como é que você identifica se uma pessoa tem uma carência emocional, uma carência afetiva? Primeiro, você começa a observar que essa pessoa tem uma necessidade constante de atenção. Ela está num relacionamento, ela quer receber ligação o tempo todo, ela quer receber mensagem o tempo todo, ela quer receber demonstração de carinho o tempo todo. Quando ela não acontece, quando o namorado às vezes passa 2 horas sem mandar uma mensagem e fala, você não gosta mais de mim? Aconteceu alguma coisa?
Não, querido, estou trabalhando. Não, mas você não teve 10 minutos, 1 minuto para mandar uma mensagem? Então, tem gente que fala assim, a pessoa é pegajosa. Não é pegajosa, não. Ela tem problema de carência, é ferida, é machucada. Já ouviu falar esse termo assim? Fulano de tal é um namorado pegajoso, fulano de tal é uma namorada pegajosa. Às vezes não é pegajoso, é ferido mesmo. A pessoa é tão machucada, ferida e não sabe, e ela tem essa carência afetiva, que ela tem necessidade de constante atenção o tempo todo. É o que eu falei, eu estou na igreja, o pastor está pregando e não olhou para mim. Será que o pastor está com raiva de mim? Será que o pastor soube de algum pecado meu e está de olho em mim e quer conversar comigo? Então, primeiro sinal, a pessoa tem uma necessidade de constante atenção. Ela quer ser cuidada o tempo todo, chamada o tempo todo. Segundo, um medo intenso de ser abandonado. Eu tenho medo de ser abandonada. Ah, e se meus amigos me deixarem? E se a minha namorada me deixar? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou viver, Kézia? Se minha mulher me deixar, eu vou chorar muito, mas não vou morrer junto. Mas a pessoa que tem uma carência afetiva, ela tem medo de viver o que todo mundo já viveu. Quem é que nunca passou? Quem é a pessoa que nunca passou um trauma? Não tem, gente. Não tem. Qual a pessoa que nunca passou uma decepção? Qual a pessoa que às vezes não teve, não contou demais com um amigo e chegou na hora o amigo não era aquilo que você esperava? Exatamente. Ou às vezes o amigo não deu importância ao problema que para você é a coisa mais importante do mundo, mas para o amigo era só mais um problema. Então a pessoa com carência afetiva ela tem dificuldade de ficar sozinha, tem medo da solidão. Vai dando 18, 19 horas. O que eu vou fazer agora? Eu vou ter que ligar para alguém, eu vou ter que fazer alguma coisa, alguém vai... E, às vezes, o amigo do carente, ele sofre, porque ele te chama toda hora. Você fala, tá bom, querido, eu vou orar com você. Aí você ora, tal, daqui passa meia hora. Tudo bem? Ah, mas eu acabei de orar por você. Então, você tem que levar essa pessoa para a cura, porque ela tem que entender que ela não está sozinha, ela está carente. E essa carência afetiva é alguém que tem medo o tempo todo de ficar sozinho. A dependência emocional, eu dependo do pastor o tempo. Tem gente que tem uma carência, uma dependência do pastor, que é uma coisa incrível. Você vai sentar numa mesa, assim, acabou o culto, vamos sentar numa mesa. Se alguém sentar do lado do pastor, pronto, dá briga. Porque aquela cadeira é sua. E se o pastor não fala, senta do meu lado, você se acha rejeitado. A gente sabe muito disso, né? Principalmente das igrejas onde os pastores têm mais proximidade com as ovelhas. Tem igreja que você nem chega perto do seu pastor, mas aquele pastor que é mais próximo da ovelha, tem gente que gera uma dependência tão emocional que a pessoa não compra um carro sem perguntar para o pastor. Qual cor que você acha melhor, vermelho ou azul? Aí o pastor vira e fala assim, qual que você gosta mais? Eu gosto mais de branco. Então compra branco, meu filho. Aí a pessoa só comprou branco porque o pastor falou, compra branco. Mas o pastor perguntou qual é a cor que você gosta. Olha o que é dependência. E tem dependência emocional de pessoas. Isso é um negócio tão sério, tão sério. Se a pessoa recebe atenção, ela fica bem. Se ela não recebe atenção, ela não fica bem. A pessoa aceita qualquer relacionamento, ela precisa de aprovação o tempo todo. Sabe, meio narcisista ao reverso. Eu preciso de aprovação o tempo todo. Uma pessoa carente, ela quer que... Está indo para a igreja. Tudo que você faz, ela quer que o pastor fale. Ó, que legal, você expulsou um demônio, hein? Pô, bacana, hein? Gostei de ver. Parabéns. Ó, você trouxe um convidado, hein? Que legal. Ó, eu vi, você estava lá atrás no último banco, eu vi você levantando a mão e dando glória a Deus. Que bacana. Então, uma pessoa carente, ela precisa o tempo todo dessa aprovação. E agora o pior. Uma pessoa com carência afetiva, ela tem um ciúme excessivo. Ela tem tanto medo que ela tem um ciúme de tudo, de tudo. Tem ciúme dos amigos, ciúme do pastor, ciúme da namorada, do irmão, do namorado, de tudo. É o medo de perder aquela pessoa que ela acha que completa. E às vezes não tem a ver com relacionamento, tem a ver com amizade. Todo mundo tem alguém mais próximo na igreja. Todo mundo tem alguém mais próximo no trabalho. Às vezes, na família, você tem, às vezes, 5, 6 irmãos, mas tem um que você é mais próximo. Sim, você é um que você é mais chegado, mas uma pessoa que tem problema de carência afetiva, ela não aceita isso. Ué, por que você conversa mais com o seu irmão do que comigo? Imagina um marido que tem um problema de carência afetiva, vira para a esposa e fala assim, ué, você conversa mais com o seu irmão do que comigo? Gente, quando você chegou, ele já existia. Eu já vi um moço falar para a esposa assim, por que você manda mensagem de eu te amo para o seu pai? Porque ele é meu pai? Não, mas o seu marido sou eu. Falou, querido, eu te amo para você tem um significado, para o meu pai tem outro. Óbvio. É o tipo de amor. Mas a pessoa era tão carente afetiva, embora casada, isso não tem a ver com relacionamento, tem a ver com mente, que ele achava complexo
A esposa mandar para o pai: pai, te amo. Ué, para que esse eu te amo? Para o meu pai. Mas por que você mandou para ele? Porque ele é meu pai, ué. Mas não é meio feio, não, você mandar para outro homem eu te amo? Opa! Mas é meu pai? Não é um outro Outro homem, homem é meu pai. Mas olha o que uma pessoa carente, como é que ela vive? Ela vive numa algema emocional tão grande que ela não consegue ver as bobagens que ela faz. Exatamente. E por outro extremo, às vezes ela quer fazer tudo para agradar e vira aquele pegajoso, pegajosa. Então precisa de cura, de libertação, às vezes de terapia, de entender que ela não precisa disso. Mas o que tem de gente carente afetiva? Nossa, não tá escrito. Carente, não, a gente é muito. Eu vejo cada caso no portal. Porque a gente trata com gente do norte, do sul, do leste, do oeste, sudeste. Gente, Só muda a região. só muda a região, idade. E eu vejo cada coisa, às vezes cada casa, cada relacionamento que eu falo, gente, mas não é possível. Não é possível um negócio Não tem desse. base um trem Você desse. vê assim, o moço e a moça não tem nada a ver. Mas não é nada a ver fisicamente, não. Você vê que o próprio comportamento não tem nada a ver. A moça muito crente e o rapaz crente meia boca. Às vezes o rapaz muito crente e a moça crente mais mundana do mundo. Você fala, esse negócio não vai dar certo. Mas a pessoa está com tanta expectativa de sair da solidão que ela vai fazer uma aliança. Porque o pior do que o descrente é o crente ruim. Porque o descrente, você pode pregar para ele mudar. Agora, o descrente, ele acha que está certo, está na igreja, mas ele nunca nasceu de novo. Exatamente. E aí é o pior. Porque o descrente, ele está na igreja, mas está vivendo pior do que o do mundo. O descrente acha que está enganando todo mundo, mas Deus está lá de luneta vendo ele lá. O descrente, não, ele está no mundão mesmo. Você vai lá, pode pregar para ele. Mas e o cara que está no altar e vivendo uma vida torta? E o cara que está tocando, vivendo uma vida torta? E o cara que está pregando, vivendo uma vida torta? E o cara que está na igreja servindo com uma vida torta? E aí a pessoa se aproxima dele, começa a conhecer os defeitos e as qualidades, vê os defeitos, vê as qualidades, mas não quer enxergar os defeitos. E aí se casa, depois vai para o gabinete pastoral. Pastor, não era nada daquilo que eu imaginava. Mas, irmã, a gente avisou, né? Eu não fui dar ouvido, mas a gente avisou, irmã, que fulano não prestava, que fulano é um crente ruim, que você não merecia isso. Aí aquela moça nunca mais é a mesma moça. Então, a carência afetiva, ela faz com que os nossos filtros caiam. Entendeu? Agora, ter um comportamento desse uma vez ou outra é normal. Quem às vezes não tem uma crise assim, às vezes acontece. Quem às vezes não tem uma coisa assim, mas é uma crise, não é uma vida assim. Eu não vivo assim o tempo todo. Então, a pessoa tem que ter muito cuidado. Não é um com padrão, quem, né? Não é um padrão de comportamento. Com quem eu me relaciono. Repito, gente, ficar sozinho é ruim? É péssimo. Agora, ficar sozinho a dois é pior ainda. A solidão a dois é muito pior. Porque você está do lado de uma pessoa, mas você está sozinho. Vamos para a igreja? Vou não. Vamos ali no shopping comer uma pizza? Vou não. Vou não. Dorme abraçadinho comigo? Não, vou dormir lá na sala. Nossa. É uma prisão. E tem muita gente que não quer enxergar isso no namoro, não quer enxergar no noivado, está vendo que o caminho é errado E continua. Mas não quer enxergar. E qual que é o perigo diante disso? Porque a gente falou muito sobre os sinais, né? Mas quando a pessoa já está dentro disso, existem consequências. E quais são as consequências? Quais são os perigos dessa carência afetiva? Bem, a primeira afirmação que a gente tem aqui, quem tem uma carência afetiva, ela não escolhe, ela aceita. Esse é um negócio pesado. A pessoa que está num momento de carência afetiva, ela não está escolhendo, ela aceita o que vier. E começa o primeiro erro, vou voltar aqui. Ela começa a quebrar princípios. Ela começa a achar que a namorada é mais importante do que Deus. Eu começo a achar que o namorado é melhor seguir a vontade do namorado do que seguir a vontade de Deus. Aí eu começo a entrar numa apatia espiritual. O primeiro perigo é que eu começo num processo de apatia. Eu falei outro dia, acho que numa reunião nossa lá de libertação, eu falei, acho que foi na minha célula, eu falei, um irmão falou assim, eu estou tão feliz com Jesus. O Edmar, o pai, falou assim, eu estou tão feliz, estou tão alegre. Ele tem uns 70 anos, ele toca lá na nossa casa de oração, a gente chama casa de oração. Eu falei assim, mas eu estou tão feliz, eu estou vivendo um momento tão bom da minha vida. E olha que ele vem de uma luta contra o câncer, né, um problema de família, mas um cara top, né? Ele falou assim, eu estou tão feliz. Ele serve na nossa casa de oração, ele serve na assistência social, ele é um cara muito top, né? Um cara bacana. Ele falou assim, eu estou muito feliz. Estou vivendo um momento bom na minha vida, assim, estou sentindo um prazer de servir ao Senhor, uma alegria no meu coração, um negócio legal. Eu peguei falei
falar deles, falei, olha, como é que a pessoa desvia? A pessoa não fala assim, eu estou feliz, estou orando 3 horas por dia, fazendo jejum uma semana, estou no óleo puro alegre, mas eu decidi desviar. Viu? Aviso a todos, vou dar um aviso aqui na igreja. Estou feliz, não estou em pecado, não estou fazendo nada de errado, mas eu resolvi desviar. Não é assim, é assim? Claro que Não é. não. O processo é lento. Você primeiro entra numa apatia. A apatia é, eu estou ali numa vida com Deus e eu começo a fazer pequenas escolhas erradas. Eu me relaciono errado, sei que é uma moça que Deus não aprova, sei que é um rapaz que Deus não aprova, aí eu dei o primeiro passo. Depois eu começo, já que Deus não aprova, eu começo a entrar num processo de pecado. O meu namoro começa a passar por algo que Deus não aprova. Ora, se Deus não aprova, quem aprova? O O diabo. diabo aprova. Eu começo a passar para a aprovação do diabo e a desaprovação de Deus. Aí depois eu começo a ter vergonha de Deus. Porque eu pequei, eu estou com vergonha. Aí eu vou para a igreja, né? Aí eu entro assim, parece que está todo mundo me olhando. É como se todo mundo soubesse do meu pecado e fosse vir falar. Aí eu começo a ter vergonha. Aí o quarto é que eu passo a ter vergonha de orar. Porque o diabo começa a falar na minha mente assim, você vai orar? Você não tem vergonha, não? Você não tem vergonha, não? Você estava ontem no motel lá com a sua namorada, pecando lá, e você tem coragem de orar? Você tem coragem de falar com Deus? Aí eu entro num processo de solidão. Eu não quero mais chegar perto das pessoas da igreja porque eu acho que elas sabem do meu pecado. Eu não oro mais porque Deus sabe todos os meus pecados e eu tenho vergonha. E vem uma voz que diz assim, nossa, é mó cara de pau, hein? Aí eu começo nesse processo de apatia e de apostasia. Daqui a pouco eu estou desviado. Então, o perigo de você entrar num relacionamento desse é que é um relacionamento que te afasta de Deus. Você começa a se diminuir. Eu conheço mulheres que eram mulheres de Deus de verdade, mulheres de oração, de louvor, de círculo de oração, mulher de mistério profundo, mulher de monte, de oração. Um dia encontraram uma pessoa, aí, pá, a gente falou aqui um dia no nosso podcast sobre amor e paixão, né? Se apaixonou fulminantemente, pá, é o homem da minha vida, meu príncipe encantado. Aí todo mundo falava, irmã, não tem nada a ver com você, esse rapaz é bonito, ele tem cara de crente, ele tem roupa de crente, tem Bíblia de crente, mas não tem comportamento de crente. Não, que isso, esse é o meu Boaz, esse é o homem que Deus preparou. Ele é do jeitinho que eu pedi a Deus. Eu pedi a Deus 1,80 m, ele tem 1,80 m. Eu pedi a Deus assim, moreno, ele vem moreno. Aí a pessoa começa nisso. E aí o Espírito Santo começa a criar dúvida. Não vai. Mas eu estou numa carência afetiva que eu não ouço mais a voz do Espírito Santo. Aí eu começo a ouvir uma voz que eu não sei discernir se é a minha vontade ou se é a voz do inimigo. Aí eu começo cada vez a me afundar mais, eu me apaixono. Aí daqui a pouco esse rapaz propõe algo indevido. Aí eu falo, e agora? O que eu vou fazer? Ele é o homem da minha vida. Se eu negar, ele vai me deixar. E eu vou voltar para aquela mesma estágio que eu estava antes, sozinha. Então, eu prefiro pecar, que a gente vai casar mesmo, né? E tem gente que acha, irmãos, que pecado legaliza casamento. Deixa eu falar, é uma frase que eu falo muito no portal. Pecado não legaliza casamento. Tá certo? Para você legalizar o pecado é confissão e arrependimento. Ah, eu pequei, agora eu vou casar. Vai se lascar. Vai mesmo. Vai casar com pecado escondido e o diabo vai casar vocês três. O moço, a moça e o diabo junto. O que legaliza isso é arrependimento e confissão de pecados. Um monte de gente, a vida não anda porque tem pecado oculto. Não, e casa... Quando eu fui fazer meu processo de libertação, nossa igreja tem um questionário de libertação. E aí tem um monte de pecado. Quando eu fui pegar o meu lá, eu risquei quase tudo. Eu escolhi mais o que não tinha do que o que tinha. Falei, aposta, minha vida é isso aí, eu já fiz isso. E já fiz isso, já fiz isso. Isso também. E também isso. E risquei tudo. Porque é melhor já trazer a luz, porque na hora que o diabo vir me acusar, ele já está na luz. Então, o apóstolo falou um dia comigo assim, seu caso era grave, né? Meu caso era mais do que grave. Mas eu já vi de uma família de macumbeiro, bruxo, cachaceiro, tudo de ruim. Eu tinha que ser tudo de ruim mesmo. E fui tudo de ruim fora da igreja, fiz um monte de coisa errada depois que eu fui para a igreja também. Não estou dizendo aqui que eu fiquei 30 anos. Não. Só que um dia eu falei assim, chega, não dá. O Espírito Santo falou, acabou a brincadeira, Júlio. Então me dá a minha lista aí. Ó, fiz isso. Não quero fazer mais isso, eu quero uma vida nova. Pronto, traz a luz.
não deixa no escondido. Porque quando você traz a luz, cai um demônio ali, você vai expulsar o demônio vira e fala assim, você? Você não tem moral para me expulsar, não. Seu caso é pior do que o meu. Então, ainda mais a gente que está numa igreja que demônio lá é arroz com feijão. Eu ia falar que, às vezes, as pessoas casam justamente essa ideia, né? Vou casar, já estou em pecado mesmo, quero legalizar meu pecado, né? E acha que a vida conjugal vai ser um mar de rosas. Não só diante de Deus, e isso tem uma consequência, mas até mesmo com a vida conjugal, porque você vai colher consequências automaticamente. Se você se entregou ao seu namorado, viu, minha irmã? Se você entregou ao seu namorado achando que ele, né, ele tá namorando, vai ficar comigo, aí vocês casam. Aí, quando você se casa e não se arrepende do que você fez, você vai ficar desconfiada porque você vai pensar assim, se comigo ele se entregou rápido, será que ele não vai fazer o mesmo com outra mulher? Aí começa um ciúmes excessivo, uma desconfiança absurda. Porque se o diabo está no meio entre vocês dois, é óbvio que ele vai cirandar no meio de vocês. É um trisal. E vai, exatamente. É um monte de gente vivendo vai trisal. plantar desconfiança mesmo, vai plantar desconforto, vai plantar situações onde o seu marido, obviamente, já tem uma abertura que não foi confessada. Pecado que não é confessado não é pecado perdoado. É isso aí. Só pecado confessado que é pecado perdoado. Então, tem pecado pendente. Traz a luz, dói, eu sei que dói, faz vergonha, mas resolve. Eu lembrei, eu anotei o caso aqui. Ó, pastor, estou conversando com um moço no portal. Eu tenho 50 anos, ele tem 62. 5 filhos, está desempregado, não paga pensão, não tem casa própria, não tem emprego. Será que pode dar certo? Se não paga pensão, para mim já está aqui, olha só, ele tem 62 anos, 5 filhos, não paga pensão, não tem emprego. Aí a irmã pergunta, será que pode dar certo? Não vai dar certo, irmã. Aí eu pergunto, isso não é uma pergunta de uma pessoa carente afetiva? Olha o que ela vai entrar. Ela vai entrar num relacionamento pegando 5 filhos dos outros, pagando pensão de 5 filhos com um cara que não trabalha, que ela vai ter que sustentar. Com certeza, vai sustentar os filhos. Vai sustentar os filhos. Gente, eu não tenho problema nenhum quando há um acordo no casal. Agora, o homem tem que ser o homem do relacionamento. Ele vai ser o quê? A Maria? Ele vai ficar em casa cuidando dos 5 filhos e ela vai trabalhar e vai pagar a pensão. Olha que confusão. Eu falei, irmã, você tem dúvida quanto a isso mesmo? O que o senhor acha? Eu acho que é maior rolo da sua vida. Você não vai entrar num rolo, não. Então, a vida do cara é toda enrolada, toda confusa. Imagina que confusão. O cara não tem emprego, 5 filhos, não paga pensão. Os filhos estão vivendo de quê? Comendo de brisa? E aí, você vai entrar num negócio desse com um cara todo enrolado. O que você vai fazer com a sua vida? Vai enrolar ela mais ainda. Exatamente. Aceitar qualquer coisa pode gerar anos de sofrimento mental, emocional e danos, às vezes, irreparáveis na sua vida. A gente falou muito da questão da carência em si, né? Dos aspectos humanos, né? Mas existe algum princípio espiritual por trás dessa carência afetiva? Vamos lá, né? A gente precisa entender que problemas têm 3 origens. Ele pode ser físico, pode ser emocional, pode ser espiritual. O que é físico? Eu tenho dificuldade de me relacionar. Às vezes você é uma pessoa muito chata, você tem que mudar. Verdade. Tem cara que é nojento, chato, não vai relacionar, não é o demônio fala assim. Ruim. O demônio fala assim, nem eu aguento. O demônio, quando o demônio grande fala pro pequeno assim, vai lá naquele cara, fala, não. O demônio fica endemoniado para não ir lá. Não dá. Então tem problema que é natural. Tem problema que é emocional, um trauma. A pessoa vem, às vezes, de uma traição, desconfia de todo mundo, ela fica ciumenta, a pessoa vem de um abandono, ela tem dificuldade, precisa curar. E tem coisa que é espiritual, com espiritual, ferramentas espirituais, né? A carência afetiva, ela tem um princípio espiritual muito forte, que é o problema da minha identidade em Cristo. Quem eu sou? Quando eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, eu mudo minha identidade. Eu deixo de ser aquele e passo a ser um novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Os meus pecados são lançados no mar do esquecimento. Eu sou uma nova pessoa, eu tenho um pai, eu tenho um dono, eu tenho alguém que cuida de mim, que não me abandona. Mas a pessoa que tem carência afetiva, ela tem problema de entender essa identidade. Porque eu não sei plenamente quem eu sou em Cristo.
eu não consigo entender o propósito de Deus na minha vida. Às vezes Deus não me deixa relacionar porque Deus está me deixando invisível diante do homem errado, da mulher errado, para me tornar visível diante da pessoa certa. Tem gente que casa aos 30 e não dá certo. Tem gente que casa aos 50 e dá certo. Então, muitas vezes, essa ideia de identidade quer dizer eu preciso de cura. Quando a identidade está ferida, a pessoa procura nos outros aquilo que ela deveria primeiro encontrar em Deus. Eu procuro em alguém aquilo que eu deveria encontrar em Deus. A pessoa quer resolver por fora, num relacionamento, um problema que está servido por dentro. Então entenda isso. A pessoa acha que o casamento vai resolver todos os seus problemas. Não! Você está querendo resolver externamente num relacionamento um problema que está dentro de você. Então, o meu relacionamento não vai curar minha ferida. O meu relacionamento não vai explicar qual é a minha identidade. Eu primeiro preciso me resolver com Cristo para depois me resolver com alguém. É isso. Então, o que mais tem é gente querendo se relacionar de todo jeito para resolver um problema por fora, quando Deus quer resolver o problema dela por dentro. Então, antes de relacionar com alguém, primeiro eu tenho que curar minhas feridas emocionais. Quando eu vou para um relacionamento ferido, eu levo as dores do relacionamento passado, as dores da minha infância, as dores dos meus traumas passados para o relacionamento presente. E o que eu faço? Eu contamino aquele relacionamento. Uma moça diz, eu não consigo confiar no meu marido. Mas já te traiu? Não. Ele já te enganou? Não. Ele chega tarde em casa? Não. Você viu alguma mensagem que você teve? Não. Mas por que você não confia no seu marido? Porque eu já tive um namorado que me traiu. A pessoa não curou aquele trauma daquela traição e trouxe para o casamento uma ferida não curada, onde ela corria o risco de perder um marido que era um cara crente, sério, honesto, porque ela enxergava naquele marido que era honesto todas as ações daquele que era desonesto. Então, olha o perigo. Primeiro, eu tenho que cuidar disso. Fortalecer minha identidade. Jejum, oração, discipulado. Cura, entender quem é, quem eu sou, quem Deus é, qual é a minha identidade. Hoje eu estava falando que eu recebi na minha empresa lá um problema trabalhista de mais de 20 anos que eu não havia com isso. Falei, meu Deus, tô com a cabeça quente. A minha esposa virou e falou assim, só ora. O que ela estava dizendo? Você tem um Deus que pode mudar isso. Então, a minha identidade. E terceiro, né? Eu preciso aprender a ficar bem comigo. Porque quando eu entendo quem eu sei que eu sou pleno, eu sou plena. Eu não preciso de outro para me fazer feliz, não. Eu sou feliz. E quem quiser vir para a minha vida é para ser feliz junto comigo. Não é para me completar, não. Porque quem morreu por mim na cruz foi Cristo. É Ele que me completa. Então, isso é algo espiritual muito, muito, muito forte. Relacionamentos emocionais saudáveis só nascem de pessoas saudáveis. Exato. Pessoas feridas geram relacionamentos feridos. Pessoas saudáveis geram relacionamentos saudáveis. E é engraçado essa questão dos relacionamentos saudáveis, porque, assim, às vezes as pessoas se casam, começam a se relacionar, não tem um relacionamento saudável. Aí, quando o filho vai crescendo, fala, nossa, que menino desequilibrado. Querido, ele é fruto do meio. Fruto do desequilíbrio. Exatamente. Se existe um relacionamento que não é saudável, obviamente, o filho não vai ser saudável, ele vai ser desequilibrado emocionalmente. Então, o desequilíbrio de dentro do seu casamento não afeta só você e seu marido. Afeta você, seu marido, seus filhos e as próximas gerações aí, se você não curar isso. Às vezes você tem uma família onde todo mundo é desequilibrado. Porque vem na raiz o pai, o avô e a avó eram desequilibrados, geraram filhos desequilibrados, que foram gerando netos desequilibrados e foi virando... Pô, naquela família todo mundo é maluco, às vezes está lá na origem. Está na origem. Então é isso. Então você não pode se envolver com uma pessoa, você tem que se curar, você tem que se cuidar, você tem que se tratar para você não viver uma vida de carência afetiva onde você aceita qualquer coisa. Não aceite nada que não seja o melhor de Deus para a sua vida. Você tem que bater no seu peito e falar assim, eu sou o projeto de Deus que deu certo. Quem quer viver comigo tem que ser também o projeto de Deus que deu certo. Exatamente. Então, para você, querido, que ouviu esse podcast, esteve aqui com a gente esse tempo todo, eu quero dizer para você que se você se identificou em algum momento com algum dos sinais que foram apresentados aqui, procure seu pastor, procure ajuda, procure terapia cristã, procure cura, procure ser liberto de viver isso, se cure, se cuide para aí sim você se relacionar com outra pessoa. Essa metade da laranja a gente deixa lá para o Fábio Júnior. É Fábio Júnior, né? Sei lá. Deixa lá para ele, que é doido,
que ele se acha que a metade da laranja ele vai encontrar em alguém, porque nós somos cristãos e a gente entende que não existe metade. Nós somos a laranja inteira já. Exatamente. Com alguém não ou sem alguém, existe nós somos a laranja inteira. Exatamente. Então, não espere outra pessoa chegar na sua vida para você ser feliz. Seja feliz com Jesus. Amém? Deus te abençoe. Que você possa viver essa semana com essa palavra no seu coração e que possa fazer que essa semente possa gerar frutos, viu? Frutos na sua vida e na vida de outras pessoas. Semana que vem nós estamos aqui no próximo episódio. Não deixe, enquanto isso, se esse é o primeiro que você assiste, role o dedo aí para trás para você assistir os outros episódios. Não deixe de estar aqui conosco. Tá bom? Um beijo. Tchau para vocês. Tchau, gente. Até semana que vem. Até semana que vem.